Eu vou falar agora sobre uma origem do sistema Toyota, mas a parte histórica, religiosa e geográfica até do Japão, ok? Primeiro, o Japão é um país muito pequeno. É do tamanho do estado de São Paulo, um pouquinho maior, ou do Mato Grosso do Sul. Poucas áreas que dava para plantar ou para habitar. No total, essa área total de lugar que dá para plantar e habitar é do tamanho de Sergipe, nosso menor estado do Brasil. E num país onde tem mais de terremotos de diferentes intensidades por dia, quem vai querer construir ou plantar numa encosta? Então, existe uma área muito pequena para ser usada. Segunda cooperação. O alimento principal do Japão não é o trigo, é o gohan, que é o arroz, que é plantado dentro da água, que exige muito trabalho. E a plantação deve ser feita em épocas bem definidas. E o dono das pequenas propriedades sempre precisava ajudar os vizinhos e convidar os vizinhos para, em regime de mutirão, fazer essas atividades muito cansativas. Eu mesmo já, por uma experiência própria, eu plantei arroz aqui perto de São Paulo, numa fazenda de uma religião oriental japonesa. Daí surgiu o espírito de cooperação muito forte entre as pessoas. Você tem que colaborar um com o outro. O Japão passou por épocas de grande fome, então a gente tem que eliminar os desperdícios. Mamãe falava assim: olha, se você deixar sobrar um grão de arroz no prato ou pisar num grão de arroz, isso é motainai. Motainai significa algo está sendo desperdiçado, é pecado. E você sabe que o Lean é definido como a arte de atacar todas as fontes de desperdício, os wastes, ou mudar em japonês. Não é muda, viu? Como falam algumas pessoas, é mudar. Esse sentimento de evitar desperdícios não é só no Japão. Europa, muitos países que passaram fome, ou mesmo nos Estados Unidos, depois da crise de 29, tiveram que evitar desperdício. E os países que são mais disciplinados são aqueles que têm uma dificuldade muito grande no inverno. E por evitar desperdício, eles ficaram mais ricos. Estranho, não? Motainai é isso. Evite o desperdício de água, evite o desperdício de... Outro fato importante é que nas comunidades agrícolas você tem que ter harmonia, não pode ter conflitos. Quando, por exemplo, uma plantação de feijão num patamar mais alto tinha que jogar água para esgotar porque chegou a época deles fazerem isso, ele tem que avisar o vizinho de baixo, senão dá briga. Então, esse sentimento de evitar conflitos é muito forte. Isso refletiu no Nemawashi, que é usado no Lean, como sendo você discutir na base todas as coisas que merecem uma aprovação mais importante. De tal maneira que vai subindo de grau em grau, até que quando chega lá em cima no presidente, ele não precisa perguntar se fizeram Nemawashi. Claro que fizeram. E vocês sabem que quanto mais as pessoas participam de uma decisão, maior a chance de ser bem implantada e ser aceito por todos. Eu já vi empresas que os operadores não foram envolvidos, existia uma máquina, um dispositivo que não funcionava. Eu perguntei por que não funciona. Os operadores falaram: o engenheiro não consultou a gente aí. Que vergonha dele, está parado, gastou 100 mil, 200 mil reais, está parado. Eles não consultam a gente. Então, evite, senhores engenheiros, evitem tomar decisões de maneira arrogante, tá bom? Lemava achei isso. Replantar uma árvore com muito cuidado. Em japonês é raiz. Mawashi é você cuidar, de rodar ele, para evitar que depois dê problema no transporte. Você sabe que o ideograma japonês, que é o kanji, que é o mesmo dos chineses, precisa atentar aos detalhes. Você tem uma sequência, olha só, um, dois, três. Você não pode desenhar ou escrever de qualquer maneira essas ideogramas. Então, notem bem atenção. Desde criança, o japonês ele tem que atentar aos detalhes. Ele tem que saber que o kanji de amor, por exemplo, nesse caso, tem que ser feito de maneira nessa sequência. E quando tem que puxar e levantar o pincel, é assim. Quando tem que parar o pincel, é dessa outra maneira. E vejam os detalhes no Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem, tá bom? O que mais? A busca da perfeição, da limpeza, da humanidade vem da
uma religião chamada budismo, que nasceu na Índia, mas que para vir para o Japão veio da China. E o budismo fala que tudo é impermanente. A vida é como as nuvens de outono, tudo muda a cada qualquer hora, tudo é passageiro. Então nossos atos devem buscar a perfeição, já que a gente vai viver uma vez só na vida. O budismo não prega a reencarnação, tá? Na verdade, o budismo não é nem uma religião, é uma filosofia, porque não tem Deus. Você não pode pedir, meu Deus, me ajude. O budismo fala, vai trabalhar, vagabundo. Prega a humildade e a limpeza. Aí, uma vez por ano, sabe que o presidente de uma empresa, das principais empresas do Japão, eles participam de eventos de limpeza ao redor da fábrica e dentro da fábrica. Assim como um monge budista ou lutador de sumô, eles limpam o toalete do templo. Vocês viram que na Copa do Mundo, os japoneses lá em Recife não deixaram sujeira nos arquibancadas. E nessa foto à esquerda, você vê executivos japoneses, meia hora antes de começar a trabalhar, eles fazem uma limpeza. Eu mesmo sou um membro ativo de uma ONG japonesa uma ONG que é no Brasil, mas que veio do Japão, chamada Zeladoria do Planeta do Brasil. Coloque no YouTube o nome ZPB 2006, há vários vídeos onde mostram como a gente limpa a escola, praças, etc. Esse costume de limpar locais públicos no Japão, as pessoas não têm vergonha. O Brasil, infelizmente, porque teve uma escravidão, e então eles acham que quem tem que limpar é escravo, é empregada, é empregado. Existe um preconceito contra eles. Nós, no Japão, nós não temos. É comum no Japão os próprios estudantes limpar as escolas. Olha só. Você sabe por que essa mocinha do meio está com uma máscara? Não é por causa do cheiro do detergente, não. Ela está gripada, ela não quer passar o gripe para as colegas dela, tá bom? Isso é educação. O sétimo diferença importante é o respeito aos mais experientes e a ética. O confucionismo, criado por esse Confúcio, que tem uma imagem do lado esquerdo, prega que os mais experientes devem ser respeitados. O professor, o sensei. Sensei em japonês significa aquele que nasceu antes. A integridade também, a humanidade, a cortesia, o shinsetsu. Shinsetsu é uma palavra que em japonês significa ser gentil. A fidelidade, o respeito entre as pessoas, a ética e a justiça. O taoísmo, também de origem chinesa, prega a retidão. Não ser duro que nem um carvalho, mas ser flexível. Então, portanto, ele não quebra numa ventania, uma tempestade. O oitavo é uma gratidão à natureza. O shintoísmo, que é a religião original do Japão, que não veio nem da China, nem da Índia, ela prega que todas as coisas têm Deus. Desde o rio, a montanha, a árvore, tudo tem Deus. Então a gente tem que respeitar. Claro que você tem que não pode brigar contra o terremoto, nem contra o tsunami. Olha, por favor, não é ter tsunami, viu? É tsunami. Claro que isso aí não é só conformismo, porque você pode fazer prevenções e existem treinamentos todo semestre para mitigar os efeitos de um desastre. A primeira coisa que as crianças têm que fazer quando estão no meio de um terremoto numa escola é ficar debaixo da mesa ou no portal da porta. Então isso também é gratidão à natureza, serviu como base para o Mottainai, que é evitar. Outra coisa que é interessante, desde pequeno mamãe falava, antes de começar a comer, você tem que falar assim, itadakimasu. Itadakimasu quer dizer, vou me servir e agradeço a todo mundo que trabalharam para que tivesse comida no meu prato. No fundo, isso aí é uma gratidão a todo o supply chain, né, do VSM. Isso evita desperdício. Itadakimasu. A origem do Lean, portanto, tem várias coisas religiosas, culturais e até geográficas. Então, que? Bom, outra coisa, antes de falar por quê. No Ocidente, o lucro tem que ser máximo para os acionistas. No Japão, não é só o lucro é consequência. Você tem que dar bem-estar aos empregados, não pode ajudar no empregado, tem que ter benefícios ao cliente, claro, e para a sociedade. E as decisões no Ocidente são de cima para baixo. O chefe manda e acabou.
No Japão não, é consensual. É de cima para baixo, mas o consenso nasce de baixo para cima. E no Brasil, hein? Eu sou brasileiro antes de tudo, tá? Nós queremos observar que tem coisa ruim no Japão também, tá? Se vocês colocarem no YouTube a palavra Massacre de Nanquim, vão ver muitas coisas que o Japão fez, não muito boas, lá na China. Nanquim era a capital da China em 1837. Quando você fala para um japonês tradicional de Massacre de Nanquim, ele fala, né, isso não aconteceu, isso é invenção dos americanos. Não é não, viu? O Japão também fez coisa muito ruim. Eu, como iniciei, mas brasileiro antes de tudo, eu sei muito bem dessas coisas. Mas como brasileiro, bom brasileiro, eu quero que o Brasil adapta a nossa cultura, todas as coisas boas de qualquer país ou cultura. Pode ser da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão. O Brasil, assim podemos ter um país com progresso e felicidade. Então a gente tem coisas boas, hein? A cordialidade do brasileiro, a alegria dos brasileiros é contagiante. Eu converso com qualquer estranho, eu como brasileiro, dentro do ônibus, do metrô, eu converso com estranhos, desde que eu sinta que existe a chance de fazer um diálogozinho. No Japão, na Alemanha, na Inglaterra, não, o que é isso? Eu não converso com estranho. O estranho não deve ser conversado. Dizem que é para não incomodar, mas no fundo é um pouco de orgulho, né? Bom, mas pelo menos dentro das empresas, das fábricas brasileiras, nós devemos ter essas características da cultura japonesa e do próprio Lean. Por exemplo, a gente deve ter uma cooperação dentro da empresa, as decisões têm que ser de baixo, têm que ser feitas com Nemawashi, mas o exemplo deve vir da alta administração, dos gerentes, do diretor, dos supervisores. É uma questão de sobrevivência. As empresas que não entrarem no Lean vão fechar. E o coitado o dono pode ser que ele consiga muito dinheiro com esse fechamento, mas os coitados dos operadores, dos supervisores, dos líderes, eles vão ficar na rua. Isso é sobrevivência. O Brasil é um país enorme, sem terremoto, sem inverno rigoroso com neve. Puxa, a gente pode ser um dos melhores países do mundo. Depende de cada um de nós que vocês estão escutando. Compartilhe, comente e dê um joinha nesse vídeo e dê para os seus diretores e também com os seus colegas. Tá? Ok? Tem um monte de referências biográficas aí, desde o nascimento do Lean. As lições, as missões no Japão do imã mostram muitas coisas interessantes, que eles fazem desde 1990, eles fazem várias observações. Na verdade, esse ano de 2019, eles estão fazendo a 48ª missão no Japão de empresários e gerentes e diretores. Participe quem puder. Eu nunca fui, mas eu só fui 2 vezes ao Japão para conhecer como é a cultura de lá. Tem um livro do Garcia, do Hector Garcia, um nerd no Japão, que lá explica direitinho o que é o tal do Nemawashi. O Heródoto Barbeiro é um budista, ele não é um praticante, ele não é um monge, mas ele é um budista. Então ele explica muito bem como é a cultura budista. A Séria Sakurai escreveu um livro sobre os japoneses, muito interessante. Tem um livro fininho do Inazo Nitobe, chamado Bushido, Alma do Samurai. O Inazo Nitobe, ele escreveu em inglês, sabiam? Ele foi casado com uma americana e ele fez uma ponte entre o Brasil, o Japão e o Ocidente. E eu tenho também um livrinho tal enquadro. Desculpa. Bem, arigatou gozaimasu. Eu sou professor de Lean, sou engenheiro mecânico de produção pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos. Me formei em 1965. Eu sou palestrante também e consultor. Claro, consultoria para quem quer. Eu não vou perder tempo com empresário burro, ok? Muito obrigado, arigatou gozaimasu. Curiosidade, sabe que a palavra arigatou talvez tenha vindo do obrigado dos portugueses? O primeiro povo ocidental que aportou no Japão, em 1500 e tanto, no Japão foram os portugueses. E no Japão não existia, parece, a palavra obrigado, que se tem uma obrigação de agradecer alguém. E fale várias vezes obrigado, 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 arigato, vai virar arigato. Curiosidade, cultura inútil, mas é muito interessante. Muito obrigado.